fantasma de Montrose, o vento de inverno, varria o campo de Montrose, como se quisesse apagar qualquer rastro de vida humana. A grama curta, encharcada de orvalho, refletia um brilho metálico sob o céu cinzento. À distância, o hangar antigo erguia-se como uma sombra imóvel, guardando memórias que ninguém ousava pronunciar em voz alta. A base aérea ainda era jovem em 1913, mas já carregava no ar uma sensação de cansaço antigo, como se algo ali fosse mais velho que o próprio tempo. Entre os pilotos falava-se com orgulho da coragem, dos voos arriscados, do barulho das hélices cortando o vento. Mas havia também outro tipo de conversa, dita em sussurros, com olhares desviados para os cantos das paredes. O tenente Desmond Arthur era lembrado com uma mistura de respeito e inquietação. Jovem, destemido, seu avião se despedaçara nos céus frios de maio. Alguns disseram que ele caiu porque arriscava demais. Outros que a máquina nunca deveria ter decolado. O inquérito oficial não foi gentil. Acusou-o de imprudência. Desde então, o refeitório nunca mais pareceu o mesmo. Tudo começou com um som, não exatamente passos, mas o leve ranger de tábuas antigas, como se alguém se deslocasse com calma pelo salão vazio. Ninguém via nada de imediato, apenas o barulho, sempre em direção à porta do bar. Os homens riam para disfarçar, erguiam copos de uísque, mas os olhares fixos denunciavam o medo. O primeiro a falar abertamente foi um sargento de olhos fundos que jurava ter visto a figura atravessar o corredor. Não caminhava, deslizava, como se os pés não tocassem o chão. A silhueta esguia parou diante da porta do bar, ergueu o queixo numa saudação muda e então se dissolveu no ar. Os relatos multiplicaram-se, sempre à noite, sempre na mesma direção, do corredor ao bar. Alguns oficiais afirmavam sentir o cheiro de fumaça de motor queimado, como se a própria tragédia ainda impregnasse o ar. Outros, um frio súbito que fazia o uísque nos copos perder o sabor. Charles Gray, amigo próximo de Arthur, recusava-se a rir das histórias. Foi ele quem, após o primeiro inquérito, escreveu cartas furiosas pedindo uma nova investigação. Dizia que o espírito não descansaria enquanto a memória fosse manchada pela palavra tolice. Quando, por fim, um novo relatório veio à tona, admitindo que a queda se devia a reparos mal feitos na aeronave, houve quem acreditasse que a alma de Desmond encontraria paz. Mas o silêncio nunca chegou. Pelo contrário, os avistamentos tornaram-se mais nítidos. Em certa noite de neblina, 3 homens o viram ao mesmo tempo. Um deles, jovem demais para beber, descreveu o que parecia impossível. A farda intacta, as luvas limpas e o olhar firme de um aviador pronto para a missão. Ele nos fitou, disse o rapaz tremendo. Não era sombra, era ele. Depois disso, o refeitório tornou-se território evitado. Alguns diziam que, ao passar pela porta, podiam ouvir o estalo de madeira como asas abrindo. Outros juravam ver reflexos no vidro, um vulto parado atrás deles. O nome de Desmond raramente era mencionado, mas todos sabiam a quem pertenciam aqueles passos. Janeiro de 1917 trouxe o último registro. Uma tempestade varria Montrose quando 2 oficiais entraram no refeitório em busca de abrigo.
O barulho da chuva no telhado encobria quase tudo, mas não abafou o som distinto de um copo pousado sobre o balcão vazio. Eles olharam e lá estava ele, o rosto sereno, o uniforme imaculado, os olhos claros fixos nos deles. Nenhuma palavra, nenhum gesto, apenas a presença silenciosa de quem não aceitava ser esquecido. Quando piscaram, a cadeira estava vazia. O copo, porém, ainda tremia levemente sobre a madeira. Depois daquela noite, nunca mais. O fantasma de Montrose cessou suas aparições, como se tivesse cumprido um propósito oculto. Mas entre os corredores gelados da base, quem caminha sozinho ainda sente o peso de um olhar às suas costas. E ninguém ousa entrar no bar depois da meia-noite. Mas o que ninguém sabe e nunca saberá é que eu nunca parti de verdade. Sempre estarei aqui esperando, mesmo que não queiram mais me ver. Eu não os culpo. A mente deles está treinada para o visível e eu não pertenço mais a esse lado. Não direi se ainda permaneço aqui. Afinal, fantasmas não precisam de paredes, só de memória. Gostou da história? Me siga e curta para que mais pessoas encontrem essas narrativas sombrias e misteriosas. Quem sabe o próximo sussurro não seja para você.